Olá, estudantes da segunda série. Nesse vídeo vamos falar sobre arranjos simples. Imagine a seguinte situação. Haverá uma votação para a escolha do representante e do vice-representante de uma turma da segunda série do ensino médio. E candidataram-se 3 alunos, conforme a cédula de votação abaixo. Então aqui nós temos a representação da cédula, onde eu tenho então o Anderson, o Antônio Carlos e a Mariana como candidatos. Haverá, os 2 candidatos mais votados serão eleitos respectivamente, representante e vice. Então aqui nós temos a cédula, então a gente quer saber o quê? Quais são as possibilidades de resultado? Observe que, neste caso, eu tenho os candidatos e a representação. A ordem vai fazer diferença, certo? Então, eu posso representar através aqui do diagrama de árvore. Quem são os candidatos? O Anderson, o Antônio e a Mariana. Quais são o que eles estão concorrendo, né? A representação e a vice-representação. Então, eu tenho para o Anderson com o Antônio Carlos e depois eu tenho com o Anderson e a Mariana. Já são 2. Quando o Antônio Carlos está em destaque, então eu tenho o Anderson e o Antônio Carlos ou o Antônio Carlos e a Mariana, tá? Mais 2 possibilidades. E com a Mariana, eu vou ter a Mariana como a representante e o Anderson como o vice-representante, ou a Mariana e o Antônio Carlos. Então, eu tenho mais 2 possibilidades. Neste caso, eu tenho, então, 6 possibilidades de acordo com os 3 candidatos concorrendo, né, à representação e à vice-representação. Também podemos calcular a quantidade de resultados dessa eleição por meio do princípio fundamental da contagem, que também conhecemos como princípio multiplicativo. Então, observe que eu tenho 3 candidatos vezes 2 cargos que eles estão concorrendo, a representação e a vice-representação. Nesse caso, basta eu multiplicar 3 vezes 2, 6. Então, os representantes estão 3 possibilidades, o vice 2 possibilidades. Então, usando o princípio, eu tenho 6. Note que, nessa situação, a ordem das colocações interfere no número de possibilidades. Por exemplo, Anderson e Mariana é diferente de Mariana e Anderson, pois em um dos casos Anderson é o representante e a Mariana é vice, e no outro os cargos são invertidos. Usando o arranjo simples, esse tipo de agrupamento é chamado, de arranjo simples. Nesse caso, nós temos um arranjo de 3 elementos tomados 2 a 2, ou seja, 3 candidatos para 2 cargos distintos. E o número total de arranjos é indicado por A32. Observe que arranjo simples, dentro da definição de N elementos tomados P a P, ou seja, o meu P ele tem que ser menor ou igual a N. São os agrupamentos ordenados sem repetição de elementos, que se podem formar por P dos N elementos dados. O que isso significa? Que a gente tem que indicar aqui, de acordo com a fórmula, aonde NP é N fatorial, quer dizer, N é o total de candidatos, N menos P, certo? Aí, a gente voltando à situação dos 2 candidatos, nós colocando o arranjo, jogando dentro da forma do arranjo, eu tenho 3 elementos tomados 2 a 2. Então, eu vou fazer 3 menos 2, 1 fatorial, sobre 3 fatorial. Então, fazendo aí a multiplicação, 3 vezes 2 vezes 1, dividido por 1 fatorial, é o próprio 1, que me dá 6 possibilidades. Então, eu posso tanto colocar no diagrama de árvore, quanto, usando o princípio multiplicativo, quanto o arranjo simples, eu chego no mesmo resultado. Tá? Então, neste vídeo, nós falamos sobre arranjos simples.
Espero que vocês tenham gostado e até breve!